Em fevereiro, uma campanha de conscientização ao mal de Alzheimer é realizada no país para prevenir a doença. No Brasil, a doença comete 11% da população idosa. Sobre este assunto, eu converso com a doutora neurologista Helena Rezende. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no TJ Goiás. Eu queria começar perguntando o que é o Alzheimer, quais são os seus principais sintomas e é uma doença que tem estágios, né? Explica pra gente. Sim, o Alzheimer, ele faz parte do grupo das doenças degenerativas que a gente tem, ou seja, são doenças onde a estrutura, por alterações genéticas, por alteração do envelhecimento, elas vão morrendo. A gente tem um grupo, na verdade, bem maior de demências, né, da qual faz parte o Alzheimer, mas o Alzheimer é a forma mais comum da evolução desses quadros demenciais, que são o quê? São as funções nossas de pensamento, organização, memória, capacidade de cálculo, que vão sendo perdidas progressivamente por esse processo que a gente chama de degenerativo, né, que vai acontecendo no cérebro. Doutora, quais exames são necessários para a gente ter o diagnóstico da doença? Quais médicos procurar? Os quadros demenciais, né, no geral, eles têm o seu diagnóstico através da clínica. Então, é preciso que seja feito um exame com o especialista. No caso, os médicos que têm treinamento para fazer esse diagnóstico são os neurologistas, os geriatras, né, e alguns psiquiatras, né, que têm essa especialização nessa área. Mas, em geral, a maior parte das vezes o ideal é acompanhar ou com o neurologista, né, com o clínico, ou com um geriatra. E não existe assim um marcador que a pessoa vá lá, faça aquele exame e o exame vai dar o resultado que ele tem a demência, né? No caso, o Alzheimer, que a gente está comentando em função do Fevereiro Roxo. Mas os critérios, eles são clínicos, né? E eles são evolutivos. Então, é preciso que o indivíduo ele tenha essa perda de mais de uma função, como eu citei, algumas funções corticais superiores, como a memória, a capacidade de orientação no espaço. É preciso que ele tenha isso de uma forma progressiva e que isso tenha uma repercussão sobre o seu dia a dia, porque existem muitos diagnósticos diferenciais para essas situações, né? Como que a genética e a idade, porque é uma doença que acomete mais a terceira idade, estão ligadas ao Alzheimer? Sim, como eu disse, esse fator que causa essa destruição da célula neuronal, ele pode acontecer de origem genética, e aí é mais, geralmente os sinais, né, de perda de funções corticais, de memória, orientação, capacidade de cálculo, raciocínio, organização, eles são perdidos em geral mais precocemente. Mas a gente tem as causas que são do envelhecimento natural, porque o nosso cérebro, ele com o passar dos anos, assim como a nossa pele enruga, né, vamos criando as marcas do tempo, o nosso cérebro ele também reduz em número de células, né, em seu tamanho, e isso pode acontecer de uma forma mais acelerada. E algumas coisas do dia a dia podem fazer com que isso se acelere mais, né, como, por exemplo, doenças associadas, diabetes, pressão alta, a ocorrência de doenças vasculares. Um indivíduo que tem um AVC, ele pode ter esse processo de perda das suas funções bastante acelerado, fazendo o que a gente chama de demência mista, que é a demência vascular associada ao Alzheimer, né? Isso pode acontecer também. Como que a família que vive com essa pessoa com Alzheimer pode se preparar para atender as necessidades dessa pessoa e como é que é feito o tratamento? Olha, o tratamento, quanto mais precoce, né, melhor a gente tem em termos de qualidade de vida. Depois a gente pode falar também um pouquinho sobre a prevenção. Lembrar que a família, né, o cuidador do paciente com Alzheimer, de certa forma, ele sofre mais do que o próprio paciente, porque o paciente, ele não tem uma noção exata do que está acontecendo. Então, as memórias que ele consegue, né, capturar são memórias de quando ele estava bem, são memórias de que está tudo ok. Então, a gente diz o insight, a capacidade de se perceber doente, muitas vezes ela está muito alterada. E isso cria uma grande dificuldade, porque o paciente ele fica muito resistente a várias coisas que a família quer fazer para ele.